Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Lilian Lopes. Você já conhece cada código alfanumérico da BNCC? Você sabe o que significa cada par de letras, de números, habilidades que tem ali? Você sabe o que significa essas letrinhas antes de iniciar o código e depois que termina essa letra e esse número? Você já conhece todas essas siglas que tem em algumas habilidades aí que às vezes estão nos nossos planejamentos e a gente não sabe de onde que surgiu? Vou falar disso e muito mais no vídeo de hoje. Eu já fiz um vídeo detalhando sobre os códigos alfanuméricos da BNCC. Porém, existem alguns detalhes que as pessoas começaram a me perguntar bastante no direct e aqui também sobre algumas letras diferenciadas ali que muitas vezes não são compreendidas pela pessoa. E eu quero convidar você para o estudo de hoje, que é super importante. Então, bora para os detalhes aí. Gente, a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é dar uma olhada no meu cenário novo. Eu comprei esse quadro porque eu acho que é coisa de prof, né? Então eu acho que vai ficar algumas aulas eu vou precisar fazer isso, alguns vídeos eu vou precisar, porque eu acredito que fica bem mais didático, né? A gente escrevendo aqui para vocês irem prestando atenção, igual as apresentações de slides que eu também gosto de fazer. Então, coloca aqui nos comentários o que você achou aí do meu cenário novo. Eu vou aguardar vocês pra gente conversar. Bom, gente, é o seguinte. A BNCC, ela parece, né, um bicho de 7 cabeças, mas não é. É algo muito tranquilo. E aí você pode me perguntar, mas Lilian, por que eu preciso saber o que significa cada código desse, cada letra, cada número? Vai me servir para alguma coisa? Pode ter certeza que sim. Muitas vezes a gente pega um planejamento ali pronto de alguma professora que tem apenas descrito essa habilidade aqui. E aí você não consegue entender o que está significando. Então vamos supor que hoje eu vá substituir alguma professora em alguma escola. Eu pego o plano de aula dela e tem apenas esse código, tá, gente? Vai imaginando. E você vai falar, mas o que a professora está trabalhando? O que eu preciso saber aqui para atender esses alunos dela? Estou perdida, né? No meu planejamento. A partir desse código, eu posso ter a noção do que ela está ensinando para a sala de aula dela e eu posso, a partir de então, elaborar uma atividade embasada no que está ali, só nesse código. Então, é importante sim a gente conhecer. E a outra coisa que eu acredito que é muito importante também a gente conhecer é pelo fato de, vamos supor, eu ter que fazer um planejamento. Em vez de eu ficar tentando copiar de alguém ou pegar, não estou entendendo de algo. Gente, eu mesmo faço o meu planejamento. Eu mesmo já coloco o código alfanumérico de acordo com o que eu estou trabalhando na minha sala de aula. Então, é importante a gente conhecer para a gente poder facilitar o nosso cotidiano enquanto professora. Vamos iniciar aqui explicando a partir da educação infantil. Você às vezes vai me perguntar, é diferente a educação infantil, fundamental e médio? Sim, eles modificam em alguns determinados lugares ali do código. Eu vou explicar onde. Essa primeira parte eu já falei em um outro vídeo aqui no canal, como eu disse no começo, e vou passar bem rapidinho. Então, quem tiver mais dúvidas, quer saber mais detalhes sobre o básico, eu vou deixar o link aqui abaixo para você poder acessar esse conteúdo. Então, eu vou começar com a educação infantil, depois fundamental e depois médio. Aí você vai me perguntar se tem diferença. Um pouquinho, sim, tá? Só um pouquinho, mas a base em si é a mesma. Vamos entender como que é isso. O primeiro, gente, par são letras. Então, sempre vai ser essa sequência. Letras, números, letras e números. Primeiro par são letras. O que significa essas letras? É a abreviação de educação infantil. Então, a partir dessas duas primeiras letras, eu vou saber em qual etapa que eu estarei dando aula, né?
Então aqui, ó, ensino fundamental, EF, tá? Se fosse o ensino médio, vou colocar aqui, ó, seria EM, ensino médio. Então, é para a gente ter ideia de qual etapa a gente está trabalhando. O segundo aqui na educação infantil significa a idade, qual turminha que eu estou dando aula. Exemplo, aqui eu coloquei 03, é a terceira fase da educação ali infantil. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 01, significa que são para os bebês, ou seja, 0 anos até 1 ano e 6 meses. O 02 são as crianças bem pequenas, 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. E no caso a gente tem ali 03, significa 4 anos até 5 anos e 11 meses. Então, bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. O terceiro par serão letras. O que são essas letras? São os campos de experiência que nós vamos trabalhar naquele plano de aula. Aqui a gente tem o TS, então são os traços, sons, cores e formas. E o último é a habilidade a ser trabalhada. Normalmente essa habilidade ela tá em ordem 01, 02, 03 e assim sucessivamente. Porém, você não é obrigado a trabalhar esta ordem, tá? Vamos supor, eu vi que essa habilidade 01 aqui, ela significa algo que eu posso fazer, né, uma conjunção ali, juntar com a habilidade 07. Então, no mesmo dia eu poderei trabalhar essas duas habilidades. De repente, essa 07, eu prefiro trabalhar ela no primeiro dia de aula, sem problema nenhum, tá? Em relação à sequência, você coloca conforme a sua turma, a fase que elas se encontram, a habilidade que de repente ela já aprendeu e você pode passar para frente, ou aquela que está lá na frente, mas ela precisa aprender primeiro. Isso vale tanto para a educação infantil quanto para as outras etapas aí da educação básica. Agora, vou falar um pouquinho sobre o ensino fundamental. Então, gente, é a mesma coisa. EF, ensino fundamental. E esse aqui, muitas vezes a gente encontra esse 1 e 5 e não entende o que é. É porque essa habilidade, ela pode ser trabalhada desde o primeiro ano até o 5º ano. Então, eu posso estar no terceiro, no segundo, no primeiro, tanto faz. Eu posso trabalhar a mesma habilidade. Normalmente, essas habilidades são produção de texto ou leitura, são parecidas, são coisas que você vai trabalhar ao longo da educação básica. Então, por isso que tem do primeiro ao 5º. Às vezes, você pode encontrar aqui, por exemplo, somente 03, por exemplo. Isso aí é porque essa habilidade especificamente é para o terceiro ano. 04, quarto ano e assim por diante, tá? Até o 9º ano ali você vai encontrar. Por exemplo, teve a habilidade ali que às vezes tá assim, ó, 6 e 7. Ou seja, você vai trabalhar 6º ano e 7º ano, tá? Então, vai variar nessa etapa. Esse terceiro par é o quê? É a disciplina que nós vamos trabalhar. No caso, eu coloquei língua portuguesa, LP. Matemática vai ser MA. Artes vai ser AR. Educação física, EF. Então, são as abreviações de cada disciplina. E o último par aqui é igualzinho, tá? Da educação infantil, que significa a ordem que deve ser trabalhada, podendo também ser modificada. No ensino médio é praticamente a mesma coisa. O que diferencia só um pouquinho? Então eu coloquei aqui, ó, um exemplo, tá? Ensino médio, EM, primeiro ao terceiro ano. O que é isso? Primeiro ano do ensino médio até o terceiro ano do ensino médio. Então, você vai poder trabalhar em qualquer uma dessas fases, tá? O que é esse LGG?
Por que que aqui tem um trio, Lilian, e não uma dupla? Porque esse LGG significa linguagens e suas tecnologias. Então, cada fase dessa vai ter uma abreviação, tá? Gente, agora nós vamos entrar numa outra questão. Tem muita gente me perguntando o que significa essas letras antes da nossa, dos nossos códigos propriamente dito. Vocês lembram que foi feita lá em 2017, a nossa base foi consolidada, e nesse documento falava-se que cada estado e cada município deveria adequar o seu currículo para a base. Ou seja, os estados e os municípios tinham 2 anos para poder fazer a sua própria base, entre aspas, baseada na BNCC que estava pronta, na BNCC original. Por que que tem que ser feita dessa forma? Para que cada região adequasse a sua melhor maneira de ensinar, para aquela localidade. A base, ela é comum, porém existe, a parte diversificada, onde cada local deveria regionalizar, vamos dizer assim. Então, por exemplo, aqui é o estado de MS. Qual que é a abreviação? Qual que é esse estado? Mato Grosso do Sul. Então, esse número, esse código alfanumérico, ele quer dizer que esse é do estado de Mato Grosso do Sul, ok? Vocês vão encontrar também essa base nas cidades, ou seja, ela foi já para a parte municipal, porque MS é do estado, ou seja, as escolas estaduais estão trabalhando com esta base. Agora, escolas municipais terão que ter a sua base municipal já seguindo essa base do estado, que já segue, a do Brasil, a comum. Então, por exemplo, qual que é a capital de Mato Grosso do Sul? Campo Grande, CG. Aí vem o código. CG, Campo Grande, ensino fundamental, 1º ao 5º e assim por diante. E por que que isso aqui diferencia, sendo que está dentro do próprio estado? Porque, gente, as escolas municipais de cada lugar, de cada município, deverão usar a sua base municipal. E as escolas estaduais, a sua base estadual, tudo bem? No final, vocês percebem que tem esse S02 ou S alguma coisa em cada final, em cada região? Por quê? Porque esse S02 significa que esta habilidade está seguindo a S02 da nacional. Então, aqui é matemática, MS Mato Grosso do Sul, ensino fundamental, 1º ao 5º ano, matemática, habilidade 2, que segue a habilidade 2 desse mesmo código, a base nacional comum. Agora aqui eu quero falar sobre esses códigos aqui que a gente vai encontrar normalmente, na verdade nós vamos encontrar na educação infantil, nas habilidades da educação infantil. Gente, o que é o EO? Olha, sempre vai estar aqui, TS. Esses códigos vão vir aqui de acordo com a habilidade que você vai usar naquele momento. Então, por exemplo, EO, eu, o outro e o nós, tá? Corpo, gestos e movimentos. TS, eu falei já, traços, cores, sons e formas. EF, escuta, fala, pensamento e imaginação. ET, não é ET normal não, né? Gente, esse ET aí eu vou ler, tá? É espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, quando você for colocar esses aqui, você vai precisar ir lá nos campos de experiência e vai substituir, por exemplo, aqui esse TS por algum daqueles códigos. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o seu like.
Compartilha com as suas amigas, seus amigos aí, para todo mundo entender um pouquinho, facilitar a vida da gente quando for fazer um planejamento. E também, gente, coloca o sininho para ativar, já segue o canal. Toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube vai notificar você. Beijo, até a próxima.